Boa noite, esse aqui é o teste online 7, disciplina Física Computacional, do quadrimestre suplementar 2020. Ele se trata esse teste se trata do exercício 5.14 do livro do Mark Newman, Computational Physics. É um problema que ele dá uma placa de metal, né, uma placa quadrada, e queremos saber a força gravitacional que ela age sobre um ponto massa de 1 kg, uma distância z, uma distância z acima dela, acima no centro dela. Então, temos três itens. O item A ele quer que a gente demonstre essa fórmula, essa integral dupla. O item B queremos que escreva um programa baseado que calcule essa integral, calcule essa função, essa força com z igual a 0 até z igual a 10, usando o método da quadratura de Gauss. No caso, a integral dupla, então vai ser o método da quadratura de Gauss duplo, né? Vai ser o dobro, duas vezes esse método, como exemplo que ele dá no livro. E queremos 100 pontos em cada eixo, né, para calcular esse método de quadratura. O item C é para analisar o gráfico. Enfim, ele vai mostrar que tem um gráfico e tem uma queda e queremos analisar e saber o que está acontecendo e por que acontece isso. Para o item A está aqui no PDF, é basicamente trabalhar com a lei da gravitação, reescrever a vetor posição, porque é um problema simétrico, só vai ter componente na Z. Trabalhar com a densidade superficial de massa, né? Que ele considera que não considera que tem uma grossura muito relevante nesse problema. E aí vamos cair nessa integral dupla, que é a fórmula que queremos. Agora o código. O código começa no item B, como método da quadratura de Gauss. Eu importei as livragens do NumPy, a Gauss, que foi escrita pelo próprio autor, e matplotlib.pyplot para plotar o gráfico. Eu defini a função do integrando, como aparece na fórmula, as constantes, o número de pontos que queremos, aqui são as posições, né? E vamos trabalhar com isso. Então, tem xw Gauss e definimos a integração. Vamos reajustar o ponto xp, né? Através dessa forma, temos que o problema se trata de um problema simétrico, então vai ser igual, o xp vai ser igual ao yp. Os pesos são dados pelo seguinte, né? E é a soma. Eu criei dois for porque se trata de um problema quadratura de Gauss dupla, né? É uma integral dupla, então vai multiplicar os dois pesos e pela função do integrando e depois jogar todos esses valores para calcular o valor final da função com parâmetro z, que queremos um gráfico disso, e retornamos o valor de z. Então, para isso, para calcular essa função de z com certos valores de z, eu criei um espaço linear de 0 a 10, como ele pede, com 50 valores entre eles. Criei um array vazio, uma lista vazia, e rodei um for para colocar os valores calculados em f de z para f para cada z desse espaço linear, esse array, e jogar nesse array vazio. E depois aqui está a função do pyplot, as funções para colocar e plotar o gráfico. Eu coloquei para fazer uma comparação melhor, comecei no 0, 0. Então, executando aqui. E aí que entra o item C. Tá. A gente tem um gráfico normal, como demonstra a força gravitacional, né? Para a distância, vemos que cai em relação a r quadrado, né? No caso, z ao quadrado, 1 sobre z ao quadrado. E nesse ponto aqui que ele tem uma queda abrupta. E por que ele tem? Bom, a gente está calculando, na verdade, com x igual a 0, y igual a 0, e nesse ponto também é z igual a 0. Então, nesse ponto tem uma singularidade. Quer dizer que a gente tem os pontos dos pesos, certo? E como ele dá um crescimento muito grande aqui, vai tendo mais pontos nessa área aqui, nesse pedaço. E quando chega no crescimento muito grande,
o método de Gauss não consegue lidar muito bem com a singularidade. Então, basicamente, ele vai juntar todos os pontos aqui e aqui não vai ter nenhum ponto. Vai ser um ponto zero no peso. O peso vai ser zero, ou próximo disso. E é isso que causa essa queda abrupta nesse gráfico. Mexendo um pouco disso, dá pra ver que ele começa a ter uma pequena queda aqui nessa região. Agora tem que mexer nos parâmetros. Por exemplo, vamos ver se eu consigo fazer isso agora. Vamos ver o que eu poderia colocar aqui. Se eu colocar, por exemplo, acho que 100 pontos, acho que talvez ele mostre. Aqui, ó, dá pra ver já mais notável como que funciona isso. E assim vai calculando. Espaço linear 200, mas não vai demorar muito. Não. Aqui já ficou um pouquinho mais suave. E assim vai calculando. Aumentando as iterações, dá para diminuir essa queda, pelo menos quando está visível. Mas ela pode ser uma queda meio superficial. Vamos dar uma olhada se diminuindo se aumentando na verdade o eixo X, até de menos 1 até 10, se dá para ver essa queda. Sim, ainda dá para ver essa queda. Então é só questão superficial. Essa queda continua acontecendo porque não há nenhum peso aqui. Então ele assume que a função vai direto para zero, independente do quantos valores você coloca aqui no espaço linear. No caso aqui, acabei apagando. Coloquei aqui, vamos lá, uns 200. Opa. Então, esperando um pouquinho. Aí vai. Para ver, continua. Então ele pede uma solução para esse problema. Nesse caso, uma solução seria talvez tirar essa singularidade em x, y igual a zero, como escrever aqui. Porque aí não teria nenhum ponto igual a zero, e aí o peso não seria zero também, ou próximo disso. Eu não consegui realizar, eu tentei fazer algumas mudanças de coordenadas aqui, como ele coloca no livro também, e no final não deu muito certo. Outra ideia seria talvez retirar o ponto z igual a zero, enfim, ou adicionar um pequeno valor, né, um deslocamento. Mas no final o que daria, como eu escrever aqui, é tirar mesmo o ponto z igual a zero, que é um valor muito pequeno, é um valor que basicamente acontece aqui. Então, por exemplo, eu coloquei um valor muito pequeno acima, né, 0.2 na função, coloquei em tudo que parecia o z, fiz esse displacement, né? E, por exemplo, rodando o gráfico, no final você pode ver que tem aqui o x mínimo está em zero, né? Então, basicamente eu retirei esse ponto zero, que seria menos 0.2, que daria essa queda. Ele forma o gráfico, que é basicamente a mesma coisa, só que tirando essa queda. Seria uma forma de resolver, mas não seria a forma ideal, mas seria uma forma também. Por exemplo, como eu disse aqui, que é só uma... estou tirando z igual a zero. Porque se eu colocar esse ponto aqui, 0.2, ele também vai mostrar essa queda. Peraí, para mostrar isso tem que colocar também o valor menos 0.2 aqui. Então, por exemplo, senão eu estou tirando também z igual a zero. Ele mostra que essa queda acontece no primeiro gráfico. Então, basicamente, o que eu fiz foi tirar esse ponto zero, z igual a zero. Não é o ideal, mas seria, de certa forma, uma solução. Porque eu não consegui fazer tirando a singularidade através do x e do y. Mas esse é o problema do teste line 7 e boa noite, até a próxima.